Amados pais, seja convosco. Vamos continuar estudando essa carta maravilhosa que é a carta ao povo da galáxia, conhecido como a carta aos Gálatas. Vamos observar a estrutura dessa carta. A tradução brasileira da Bíblia organiza os capítulos da seguinte maneira. O capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, fala sobre o prefácio e a saudação. Do capítulo 1, do versículo 6 ao 17, a inconstância dos Gálatas, Paulo defende a sua autoridade. Do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 24, Paulo visita Jerusalém, Síria e Cilícia. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, a autoridade de Paulo é reconhecida em Jerusalém. Do capítulo 2, do versículo 11 ao 21, Paulo repreende Pedro. O homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. Aqui ele justifica, ou tem esse momento aqui perante Pedro, entre ele, Pedro, Paulo e Pedro, porque Paulo estava mostrando que nós éramos justificados pela fé, nós éramos gentil. Hoje nós nos tornamos membro do corpo de Cristo, junto formamos a igreja. E observe aqui que Paulo, quando repreende Pedro, quando vê o judaizante ou os apóstolos judeus vindo, e ele pega e se afasta do gentil. E ali Pedro repreende ele naquele momento, porque ele estava agindo de maneira errada. Por isso que eu estou falando, porque algumas pessoas dizem, mas por que ele teve esse momento aqui de repreender Pedro, né? É esse que foi o motivo. Capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 4, a lei é importante para salvar, o justo viverá da fé. Capítulo 3, versículo 15 ao 22, a lei não pode invalidar as promessas. Do capítulo 3, versículo 23 ao 29, a lei é pedagogo para nos conduzir a Cristo. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7, não somos mais escravos, mas filhos. Capítulo 4, versículo 8 ao 11, os ritos exteriores sem valor. Capítulo 4, versículo 12 ao 20, Paulo está perplexo. Do capítulo 4, do versículo 21 ao 31, Sara e Agar são uma alegoria das duas alianças. Capítulo 5, versículo 1 ao 12, na observância da lei não há lugar para Cristo. Capítulo 5, versículo 13 ao 15, a liberdade é limitada pelo amor. Do capítulo 5, versículo 16 ao 26, as obras da carne e o fruto do Espírito. Capítulo 6, versículo 1 ao 5, devemos mostrar simpatia para com os que caem. Capítulo 6, versículo 6 ao 10, o que o homem semeia, isso também ceifará. Capítulo 6, versículo 11 ao 16, Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Capítulo 6, versículo 16, ou capítulo 6, versículo 17 ao 18, as bênçãos. Se nós observarmos aqui o contexto histórico, vai falar, há dúvida com relação à data em que a epístola foi escrita. A hipótese mais comum é de que ela teria sido escrita no ano 49 depois de Cristo, após o retorno do apóstolo Paulo de sua primeira viagem missionária. Alguns, vão dizer diferente, quando ele permaneceu por um tempo em Antioquia. Durante essa sua viagem, Paulo passou pelas cidades de Antioquia da Pisídia, Ícone, Listra, Derbe e toda localizada na província da Galácia. Outra hipótese é que ela poderia ter sido escrita por volta do ano 55 a 60 depois de Cristo, durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Logo após Paulo ter escrito a epístola aos Romanos, devido à semelhança entre as duas cartas. Aqui é outra hipótese, ok? Se nós observarmos seu conteúdo, seu propósito era combater os judaizantes, judeus que afirmam que o gentio, para ser salvo, tinha que circuncidar ou ser circuncidado e guardar toda a lei de Moisés. A epístola é uma defesa da doutrina da justificação pela fé.
contém advertência contra a reversão ao judaísmo e onde a reivindicação do apóstolo Paulo. Há também índice de combate à prática da mitologia celta, originária dos ancestrais do povo da galáxia, como a observância do solstício, equinócio e divindade elementais. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10. Esta carta tem sido chamada de carta magna da igreja por alguns escritores. Seu principal argumento é a defesa da liberdade cristã em oposição aos ensinos do judaizante. Os mestres judaizantes insistiam que a observância das cerimônias da lei era parte essencial do plano da salvação. Se nós observarmos aqui, os judaizantes, eles estavam impondo isso ao povo que tinha se convertido ao cristianismo, o povo da galáxia. Então Paulo ele vai ali combater isso, mostrando que não era assim. E ele fica muito triste com esse povo, porque o povo deram muito ouvido a falsos mestres. E na próxima aula vamos conhecer mais sobre essa carta, sobre esse conteúdo maravilhoso que essa carta ao povo da galáxia, que é a carta aos Gálatas. Até a próxima aula.